Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e essa obra é lançamento da editora Vida Nova, a Introdução Geral à Bíblia, uma análise abrangente da inspiração, canonização, transmissão e tradução da Bíblia, de Norman Geisler, que faleceu já em 2019, que ele faleceu em 2019. Infelizmente, né? Ele viveu muito, morreu com 88 anos, mas deixou uma vasta literatura para nós, graças a Deus. Escreveu muito, muito, principalmente na área da apologética, que era a área dele. Tá? Ele era doutor em teologia, doutor em filosofia, escreveu muito, né, nessa área filosófica. Tem a famosa teologia sistemática dele, várias obras, ele defendendo o cristianismo contra seitas. Tem também que para mim é o melhor livro sobre ética, né? Ética Cristã, que é dele também, do Norman Geisler. E ele e o William Nix foram amigos por muitos anos. Eu não sei se o William Nix, eu não pesquisei, né? Se está vivo ainda. Eu não sei. Então não vou falar se ele está vivo ou se ele já morreu também. Mas os dois foram amigos por anos. Escreveram várias obras juntas. Várias obras juntos. E Norman Geisler dispensa apresentação. Essa obra, na verdade, já foi lançada. Essa obra foi lançada e agora essa edição é revisada e ampliada. Revisada e ampliada. Muito mais extensa, tá? Com muito mais conteúdo, mais capítulos. São 848 páginas. 848 páginas. É uma aula de bibliologia, tá? Bibliologia, papirologia, manuscritologia e assim vai, tá? Então, essa nova edição, revisada e ampliada, não tem nem comparação antiga. Quem tem antiga e comparar ambas, você vai ver que não tem comparação. Essa aqui é muito melhor. Até porque toda a obra que é revisada e ampliada é melhor, né? Com novos capítulos, tá? Mais abrangente, com mais páginas e assim sucessivamente. E sem delongas aqui, deixa eu abrir aqui para vocês. Vamos lá. Para você que quer um material que vai tratar sobre a bibliologia de maneira geral, essa é a obra. Essa é a obra. Tá? A Vida Nova aí arrebentando, né? Até porque a coordenação editorial, quem está agora é o Jonas Madureira. Então ele está trazendo aí obras maravilhosas. Aqui está o sumário, queridos. Tá? O sumário é maravilhoso. Começa com fotografias, tabelas, prefácio à edição revisada, prefácio à primeira edição, prefácio dos autores à edição revisada e prefácio dos autores à primeira edição. Tá? E essa obra é dividida em partes. Tá? São 4 partes. São 4 partes. E cada parte tem os seus capítulos. A primeira parte, os dois irão trabalhar a inspiração da Bíblia. Será que a Bíblia é inspirada de fato? Então ele vai trabalhar aqui a inspiração da Bíblia. Estrutura de divisões da Bíblia, definições de revelação e inspiração, afirmações das Escrituras sobre a inspiração em geral, declarações específicas de inspiração no Antigo Testamento, respalda as declarações de inspiração do Antigo Testamento, declarações específicas da inspiração do Novo Testamento, continuação da doutrina da inspiração até a Reforma, doutrina de inspiração desde a Reforma, visões divergentes de revelação e de inspiração no mundo moderno, teorias contemporâneas de revelação e de inspiração, evidências da inspiração da Bíblia. Então, são 11 capítulos, a primeira parte. A segunda parte vai trabalhar sobre o cânon, tá? Está aqui, ó.
Segunda parte, a canonização da Bíblia. Tá? E aqui ele vai trabalhar determinação de canonicidade, descoberta e reconhecimento da canonicidade, desenvolvimento e história do cânon do Antigo Testamento. Aqui ele continua sobre os apócrifos e pseudepígrafos do Antigo Testamento, desenvolvimento e história do cânon do Novo Testamento. E sempre são bem extensas, tá? São extensas. Ele vai falar da história mesmo, desenvolvimento, como se deu, enfim. Apócrifos e pseudepígrafos do Novo Testamento. A terceira parte, ele já vai trabalhar a transmissão da Bíblia, as línguas, os materiais de escrita, a transmissão, preparo, a preservação dos manuscritos no Antigo Testamento, manuscritos no Novo Testamento, papiros, óstracos, inscrições, elecionários, testemunhas patrísticas acerca do texto das Escrituras, desenvolvimento e crítica textual, tá? Restauração do texto das Escrituras. E a quarta parte, ele vai trabalhar sobre a tradução da Bíblia, tá? As traduções em geral. Traduções contendo o texto do Antigo Testamento, traduções contendo o texto tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, versões latinas do texto do Antigo e do Novo Testamento, a Bíblia em inglês, versões modernas e traduções em inglês das Escrituras, versões e traduções das Escrituras em linguagem moderna, tá? E aqui tem a conclusão geral que ele vai dar, e aqui embaixo você tem o apêndice, glossário, bibliografia, índice remissivo e índice de referências bíblicas, tá? Deixa eu mostrar para vocês logo aqui o final, o apêndice, tá? Mas antes, aqui tem as fotografias, tá? Fotografias. Esse é um detalhe. Moisés de Michelangelo, tesouro em Petra. Especialistas estudam os fragmentos do manuscrito do Mar Morto. Tá? A visão panorâmica de Alexandria, aqui vai. Você pode pausar o vídeo aí para ler. Tá? Inscrição cuneiforme do Palácio de Sargão II. Tá? A Pedra Moabita. E por aí vai. Muitas fotos aqui, ó. 25 fotos, né? Fotografias. Aqui você tem as tabelas também. Tabelas. Quadro comparativo dos nomes do livro da Bíblia. Teorias da revelação e da inspiração. História do cânon do Antigo Testamento. Traduções importantes da Bíblia em inglês. O cânon do Novo Testamento durante os primeiros 4 séculos. História do texto do Antigo Testamento. Mapa A, o mundo bíblico. Mapa B, o Império Romano. Em 395 d.C., história do texto do Novo Testamento, confiabilidade dos documentos do Novo Testamento. Olha só tabelas. Só tabelas. Tá? Distribuição dos manuscritos do Novo Testamento por família, quadro das principais línguas indo-europeias. Então aí são 848 páginas. Indo aqui agora para o final, vamos para o apêndice. Vou mostrar para vocês aqui o apêndice. Aqui você tem o apêndice, que é a lista dos títulos abreviados e traduções da Bíblia em inglês em ordem cronológica. Tá? É muita coisa. Aqui é o apêndice. Depois você vai pegar o glossário. Deixa eu pegar o glossário 745. Aqui, ó, glossário. As palavras que você não compreende, você vem aqui no glossário e você vai pegar, ó. Tá de A a Z, tá? De A a Z. Tá certo? Para você aqui, ó. A palavra aliança. O que é aliança? Acordo ou contrato entre duas partes. Por exemplo, a aliança mosaica. Alta crítica. O que é? Disciplina acadêmica que trata da genuinidade do texto, que inclui a questão de autoria, data de composição, destinatários, etc.
é normalmente chamada de crítica histórica, mas em suas expressões mais radicais tem sido rotulada de crítica destrutiva ou crítica negativa. Aí você vem aqui, ó, amanuense. O que é um amanuense? Escriba que trabalha como secretário ou que é empregado para escrever o que alguém dita. Foi o caso de Paulo, né? Que contratou Técio para escrever a carta aos Romanos. Paulo ditou a carta é dele, mas quem escreveu foi o amanuense Técio, tá? Anti, antilogon, antilegomena, antilegomena, quase trava a língua aqui. Antilegomena, tá? Literalmente significa livros contra os quais se diz algo, isto é, livros do cânon do Novo Testamento, cuja inspiração tem sido contestada. Geralmente se referem a Hebreus, Tiago, 2 Pedro, 2 João e 3 João, Judas e Apocalipse. E aí vai, ó. Antinomianismo, antinomianismo, tá? Que é contra a lei, sem ou contra a lei, tá? Apocalipse, apócrifos. Aí vem a apostolicidade, apostolicidade. Aí vem, ó, os autógrafos, o autograpa, tá? Que são os escritos originais que se perdeu no Novo Testamento. Não existe texto original. Ah, o original não existe. O que existe são os textos de origem, que o texto se perdeu. O que temos é cópias e cópias de cópias. Baixa crítica, canonicidade, códice e por aí vai, ó. Aqui é o glossário, tá? Muita coisa boa aqui no glossário, te explicando as palavras que você vai ler nessa obra. Depois você tem a bibliografia. O celular bateu aqui, não. Depois você tem um índice remissivo. O índice remissivo é maravilhoso também. Vamos lá no índice remissivo. Tá de A a Z também, o índice remissivo. E você vai encontrar os termos ou palavras que você quer, o assunto que você quer. Tá de A a Z, ó. Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Vou pegar um tema aqui para vocês verem. Esse aqui é o índice remissivo, tá? Cadê? Você vai pegar aqui, ó. Deixa eu pegar. 7, Cartolalicenses. Posto. Arminianos. Você vai aqui na página 137, 138, 140, 142. Jacó Armínio, página 130 e 138. Eu quero. Cadê mais aqui? Deixa eu pegar aqui. É muita coisa. Cita muita coisa aqui. Deixa eu correr aqui. Eu quero pegar sobre dupla canonização. Você vai pegar a página 92 e página 289. E por aí vai. Você escolhe um tema, um título ou nome aqui. Você vem na letra, que é de A a Z, escolhe e vai lá na página que está aqui, está indicando. Tá? Interessante. Isso aqui é o índice remissivo. E no final você vai ter o índice de referências bíblicas. Tá? Página 835. Índice de referências bíblicas. Você tem o Antigo Testamento, tá? E aqui do lado as páginas, tá? Dos textos. Muito bom. Tá? Todos os livros aqui que você quer. Tá vendo aqui, ó? Página 229. Vou só mostrar para vocês aqui, ó. Obadias, tá vendo? Aí eu vou aqui na página 229. Vamos lá. 229. Achei aqui, ó.
Pronto, achei. Que fala sobre Obadias. Tá? Obadias. Tá aqui, ó. Obadias 1. Faz citação ao profeta. Aí você vai para a página 230. Ele continua falando aqui, ó. Olha aqui, essa foto. Olha que foto maravilhosa. Que é a foto da cidade de Petra. Tá? A cidade de Petra. Deixa eu ver o negócio aqui rapidinho. Pronto. Ó, em decorrência de cumprimento de profecias, Obadias, de 1 a 4. Obadias não tem capítulo, né? Mais versículos. Petra é hoje uma ruína deserta. Este é o chamado tesouro. Então, Petra foi a cidade, a principal das principais cidades dos Edomitas, os descendentes de Esaú, que Obadias profetiza contra os Edomitas, falando da arrogância deles, da petulância deles. Inclusive, aqui no canal, eu fiz uma série de exposições nesse livro, de Obadias. Você não assistiu, assista. Eu tenho certeza que você irá gostar. Tá? Depois de mostrar aqui para vocês, deixa eu mostrar para vocês aqui algumas fotografias. Tá? Essa obra tem no total 25 fotografias. Aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Tem muita coisa boa aqui. Vamos lá. Aqui, ó. Página 286. 286. Vou pegar aqui. 286. Pronto, aqui, ó. Essa foto aqui. Olha só. Elias, o que é essa foto? Essa foto... Aqui, ó. Até o momento, todos os livros do Antigo Testamento, com exceção de Esté, encontram-se representados nos manuscritos do Mar Morto. Aqui, pequenos fragmentos passam pelo escrutínio de estudiosos, que é o Museu Arqueológico da Palestina. Aqui está o estudioso olhando, né? E aqui estão as cópias dos manuscritos do Mar Morto. Maravilhoso, né? Vamos para mais uma foto aqui, que é muita coisa boa. Vamos pegar aqui, ó. Cadê? 420, comentário de Abacuque. Abacuque é um dos livros mais difíceis de se interpretar no Antigo Testamento, porque ele tem muitas palavras que uma única palavra tem 30, 40 traduções, 50 traduções diferentes. Um pequeno livro, mas traz várias dificuldades. Aqui é a comunidade de Qumran, a foto, tá? Aqui, ó. Comunidade de Qumran, onde os manuscritos do Mar Morto foram produzidos. Aqui, ó. Essa era a comunidade de Qumran. Foto, né? Sítio arqueológico. Aqui, ó, 420. O comentário de Abacuque. Olha aqui, o rolo que foi encontrado. Que interessante. E aqui você tem mais. Você tem aqui, ó. Vamos pegar aqui, página 447. 447. Aqui você tem, ó. Fragmentos da carta aos Romanos. Aqui, ó. A foto 13. Página de Romanos de um papiro Bits, Michigan. Então você vem aqui, ó. Manuscritos do Novo Testamento. Ele tá toda a história. Tá com uma aula de bibliologia. Aqui tem um fragmento, John Highlands, de João, capítulo 18, do 31 ao 33. Tá aqui, ó. Fragmento. Aqui você tem, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Página de Romanos de um papiro Bits, Michigan, de 200 depois de Cristo. Que é o departamento de coleção raras, né, da Universidade de Michigan. Aqui você embaixo você tem, tá? Deixa eu mostrar aqui para você, ó. Esse aqui, ó, tá vendo aqui, ó? É a primeira página de Efésios, de um papiro Michigan, datado de 200 depois de Cristo.
capítulo 1 de Efésios. Aqui você tem um papiro Bodmer, tá? Que é o P66, datado de 250 depois de Cristo. A foto retrata João, capítulo 1, de 1 a 14. Olha aqui que maravilha. Então, veja que livro fantástico, gente. Tá? Não dá para mostrar tudo aqui para vocês. Que ele fala do P45, P46, P47, os papiros, né? Os manuscritos. Deixa eu ler aqui uma... Eu sempre gosto de ler uma parte, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Não sei se eu pego a crítica textual, não. Deixa eu pegar o capítulo 2. Inspiração. Terceira parte. Vou pegar a terceira parte. Todo livro é importante, mas a terceira parte é fenomenal. Que ele vai trabalhar os manuscritos, né, a manuscritologia e a papirologia. Tá? Ele vai pegar aqui as línguas da Bíblia, materiais de escrita. Eu vou pegar aqui, ó, transmissão, preparo e preservação de manuscritos, página 395. Vamos lá na página 395. Aqui é só para dar uma pincelada, tá? Aqui, ó. Terceira parte, capítulo 20. Transmissão, preparo e preservação de manuscritos. São quase 20 páginas ele explicando, né? Olha só. Para entender perfeitamente todo o processo de transmissão da Bíblia do século I ao XX, é preciso analisar alguns itens práticos: preparação, idade e preservação dos manuscritos. Juntamente com esses itens práticos da transmissão, há definições básicas para a compreensão desse elo essencial na cadeia de Deus para nós. A análise que se segue dá um panorama dos próximos capítulos 21 a 26. E tem como objetivo servir de introdução ao tema da transmissão e da tradução, capítulos 27 a 32. Então, começa aqui do capítulo 20. Tá? Aí ele vai falar aqui, ó, o processo de transmissão do texto, que é a distinção entre genuidade e autenticidade. Tá? Assim como os termos autoridade e canonicidade foram fundamentais para as seções 1 e 2, assim também os termos genuidade e autenticidade são fundamentais para esta terceira seção. Infelizmente, há certa confusão em torno do significado desses termos, visto que seu uso é de certo modo intercambiável nos círculos teológicos, né? Palavras parecidas. Aí ele explica aqui, vai explicar primeiro o que é genuinidade. Conforme utilizado aqui, o termo refere-se à verdade sobre a origem de um documento, isto é, a sua autoria do documento. Ele responde à pergunta: este documento é realmente da fonte ou do autor que alega ser? Tá? Ele é a obra genuína do autor em questão, que se não for, se torna aí um apócrifo ou um pseudepígrafo. Por isso mesmo, a genuidade é basicamente o assunto da introdução especial que, de modo geral, lida com as coisas como autoria, data, destinatário dos livros bíblicos, como autoria, data e destinatários dos livros bíblicos. A introdução geral, por outro lado, diz respeito aos tópicos de autoridade, canonicidade e autenticidade. Aí vem a autenticidade. Então, genuidade é documento que se refere sobre a origem do documento, a sua autoria, enfim. E a autenticidade refere-se à verdade dos fatos, tá? E ao conteúdo dos documentos da Bíblia. Se é verdade, se é falso, enfim, se é autêntico. Como o próprio nome fala, a autenticidade. Se é autêntico, a credibilidade, a confiabilidade, tá? Se o livro é genuíno ou não. Depois ele continua aqui, ó. Garantia de autenticidade e de genuidade. Ele vai trabalhar aqui, ó. A cadeia completa da revelação precisa ser analisada para que demonstre
com certeza que o fato e a trajetória da revelação sejam encontrados na história da Bíblia conhecida dos cristãos hoje. Uma cadeia completa de Deus para nós consistirá nos seguintes elos necessários: divindade. Este é o primeiro elo da cadeia da revelação. A existência de um Deus que deseja se comunicar com o homem é o axioma irredutível por excelência de todo este estudo. Tá? Evidências de que esse Deus existe é assunto da teologia e da filosofia. Me esqueci também, queridos, que aqui embaixo ó, tem várias notas de rodapé também, tá? Notas de rodapé. Aqui, porém, partiremos desse pressuposto. Apostolicidade, que é o elo seguinte, é o da apostolicidade. Os autores bíblicos argumentam reiteradas vezes que Deus designou e dirigiu um grupo de homens conhecido como profetas e apóstolos para que falassem imbuídos de autoridade em seu nome. Aí ele manda aqui, ó, veja os capítulos 3 a 4 e o capítulo 6. A evidência de que o que escreveram era a palavra de Deus é analisada no capítulo 11. Aí vem canonicidade, autoridade, autenticidade, integridade, tá? E aqui ele vai trabalhando como a integridade, ó, integridade. Essa é a evidência histórica que liga a autenticidade e a credibilidade. Qualquer coisa autêntica ou verdadeira é naturalmente crível. A pergunta que se faz então é a seguinte: a Bíblia do século XX tem integridade? Em outras palavras, ela reproduz de forma adequada e precisa os escritos apostólicos originais, conhecidos como autógrafos. Os autógrafos, para aqueles que não sabem, são as cartas que saíram da mão de Paulo, das mãos de João, de Pedro. Só que essas cartas, os autógrafos, se perderam. Não temos mais os originais. O que temos são as cópias das cartas de Paulo, as cópias das cartas de João, as cópias das cartas de Pedro e por aí vai. Porque se perdeu. Se perdeu. Tá? Aqui ele fala sobre os autógrafos, tá? Vamos lá. Aqui ele explica, né, os termos autógrafo. Que ele continua, tá? Versões antigas. Os autógrafos não estão disponíveis, porque se perderam, tá? Para uma possível razão para que Deus permitisse Deus permitisse o desaparecimento dos autógrafos. Veja as páginas 45 e página 6, parece aqui. Portanto, é preciso reconstruí-los com base em manuscritos e versões antigas, tá? As cópias, né? A tradução mais remota do Antigo Testamento para o grego é a Septuaginta, iniciada em Alexandria, no Egito, no decorrer do século III a.C. As versões mais antigas do Novo Testamento, em outras línguas, por exemplo, em siríaco e latim, remontam a um limiar do século II. Elas começam a aparecer transcorrida pouco mais de uma geração depois que o Novo Testamento foi escrito. Que foi escrito em papéis, né? Papiros que se perderam, né? Devido à oxidação e por aí vai. Citações dos pais da igreja. Você vai reconstruindo o texto com versões antigas, as citações dos pais da igreja. Citações corroborativas dos pais da igreja desde os primeiros séculos, no total de mais de 36 mil. Olha só, 36 mil citações. Estende-se a praticamente todos os versículos do Novo Testamento. Algumas delas começam do século I e prosseguem numa sucessão ininterrupta desde aquela época. Olha só, capítulo 24, ele vai tratar sobre isso. Então, estou falando só sobre o primeiro capítulo, né? Os capítulos aí, sobre a transmissão do texto bíblico, né? Cópias dos manuscritos. Os manuscritos foram redigidos em grego ao longo de praticamente todo o século I e subsistiram de forma fragmentada durante esse tempo. Depois, nos séculos 3 e 4, em cópias completas.
Os manuscritos mais antigos, conhecidos como unciais, foram escritos exclusivamente em letras maiúsculas. Manuscritos significa escritos à mão, tá? Manuscritos posteriores, conhecidos como minúsculos, foram escritos com letras minúsculas ou cursivas. Alguns manuscritos foram escritos em rolos e outros em forma de livros ou de códex. Por isso são conhecidos como códices. Aí ele vai falar sobre isso nos capítulos 21 e 22. Então, que obra fantástica, né? Aí você tem as versões modernas, que ele explica aqui também, tá? Lá nos capítulos 29 e 30, que são as versões medievais, tá? E por aí vai. Aqui ele vai falar mais, ó, sobre a credibilidade, tá? E sobre credibilidade você tem a credibilidade objetiva, tá? Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, tá? Aqui tem uma foto, olha só, uma foto. Um escriba judeu ortodoxo transcreve a Torá no manuscrito, tá? Manuscrito. Interessante isso, né? Então, gente, é muita coisa boa aqui, meu Deus do céu. Ele fala aqui, ó. Falei de credibilidade. Credibilidade objetiva, tá? E a garantia subjetiva. Depois de terminar aqui essa parte, ele vai falar da preparação, idade e preservação das cópias dos manuscritos, como isso aconteceu. Preparação, idade e preservação das cópias dos manuscritos. Olha só. Outro fator que reforça a confiança da fidelidade do texto transmitido decorre de uma consideração referente à cópia e ao subsequente cuidado com os manuscritos. Aí ele vem aqui, ó. Ó. Preparação das cópias dos manuscritos, o Antigo Testamento. Como se deu, não vou ler para a gente ganhar tempo, tá? Aí ele vai explicar como se deu a preparação das cópias dos manuscritos do Antigo Testamento. Tá? Aí vem falando. Depois o Novo Testamento, como se deu. Ó, o Novo Testamento. Embora os autógrafos, que são os livros, os manuscritos originais, né? as cartas de Paulo, que saiu da mão dele, de João, de Pedro, enfim, se perderam. Embora os autógrafos do Novo Testamento tenham desaparecido há muito tempo, existem evidências suficientes que sustentam a afirmação de que esses documentos foram escritos em rolos e livros feitos de papiro. O Antigo Testamento havia sido copiado em livros e pergaminhos, mas o Novo Testamento foi escrito provavelmente em papiro, tá? E aqui tem as notas de rodapé aqui embaixo, ó. Excelentes. Ele cita vários estudiosos, inclusive F.F. Bruce, ele cita aqui, tá? Foi escrito provavelmente em papiro por volta de 50 depois de Cristo a 100 depois de Cristo. Durante esse período eram usados rolos de papiro que sobreviviam por muito tempo só quando guardados em circunstâncias incomuns. Os códices passaram a ser usados no início do século II, mas eles também eram geralmente feitos de papiro. Aí ele vai trabalhando aqui, ó, o Novo Testamento, tá? Aqui vem a idade dos manuscritos, como quando é achado o manuscrito, né? Como ele sabe que é do segundo século, terceiro século, enfim. Aí vem aqui, ó, papiros, materiais, tá? Que eram usados na confecção, como a pele, tá? Pele de animais, rolos de papiro. Você tem os códices de papiro, ovelino, que era preparado com pele de animais, principalmente pele de carneiros e cabras jovens, e eram muito caro. Era usado para a confecção de cópias mais caras de manuscritos. Era difícil também de deteriorar-se. Pergaminho, tá? Interessante. Aqui você tem, ó,
pergaminho recuperado, tá? Que era usado para copiar manuscritos depois que a escrita original tinha que era usado para copiar manuscritos depois que a escrita original tinha desbotado. Eles recuperavam o pergaminho, tá? E o papel. Aqui, ó. O papel foi inventado na China no século II depois de Cristo. Foi introduzido no Turquestão Oriental já no século IV, fabricado na Arábia no século VIII, tá? Introduzido na Europa no século X, fabricado na Europa no século XII e tornou-se comum por volta do século XIII e até hoje, né? Houve, é claro, etapas na fabricação do papel, tendo sido utilizados materiais como o cânhamo, o linho e o pano, tá? Interessante. Tamanho e forma da letra. Então é muita coisa, gente. Aqui, ó, o tamanho e forma da letra, ele vai esmiuçar, tá? Vai esmiuçar. Aqui, ó. Porque não dá para ler, por causa do tempo, né? Quem sabe posso fazer o segundo vídeo, a parte 2 desse review. Aqui, ó. Aí você tem aqui, ele vai falar sobre a pontuação, sobre divisões do texto, fatores variados. Aqui, ó, ele vai trabalhar a preservação dos manuscritos, tá? A preservação dos manuscritos. Os manuscritos do Antigo Testamento, como se deu a sua preservação, tá? Aí vem aqui o período talmúdico, o período massorético, aí vem os manuscritos do Novo Testamento, os primeiros 3 séculos, os séculos 4 e 5. Ele vai trazendo toda a historicidade, gente. Do século 6 em diante, depois do século 10. E aqui ele vai dar o resumo e conclusão. Esse é o capítulo 20. Acabou no capítulo 20, ele vem o capítulo 21, que é a continuidade desse assunto, tá? Manuscritos do Antigo Testamento, que ele vai entrar no assunto, sim, os manuscritos do Antigo Testamento. Quantos são os manuscritos hebraicos do Antigo Testamento? Quantos são os manuscritos hebraicos do Antigo Testamento? Ele vai falar, a primeira coleção de manuscritos hebraicos, feita por Benjamin Kennicott, em 1776 a 1780 depois de Cristo, e publicada por Oxford, arrolava 615 manuscritos do Antigo Testamento. Mais tarde, Giovanni de Rossi, quem estuda crítica textual sabe disso, mas nós, não é minha área de crítica textual, nunca estudei crítica textual a sério. Então esse livro para mim está sendo uma novidade em muitas coisas, tá? Que não é a minha área. Mas quem estuda crítica textual sabe disso, tá? Mais tarde, Giovanni de Rossi, 1784 a 1788, publicou uma lista de 731 manuscritos, e foi só aumentando. As principais descobertas dos tempos modernos são as da Geniza do Cairo, tá? Que são aí 1880, 1890, e a dos manuscritos Mar Morto, que foi encontrado lá em 1447. Só no depósito do sotão da sinagoga do Cairo foram descobertos, né, cerca de 200 mil manuscritos. 200 mil manuscritos e fragmentos. É muita coisa, gente. Tá? Dos quais em torno de 10 mil são manuscritos bíblicos. De acordo com J.T. Milk, há fragmentos de aproximadamente 600 manuscritos nos rolos do Mar Morto. Nem todos bíblicos. Nem todos são manuscritos bíblicos, né? Moshe Goldstein estima que o número total de fragmentos de manuscritos hebraicos do Antigo Testamento no mundo seja de dezenas de milhares. São incontáveis. Incontáveis. E sempre aqui embaixo, como falei para vocês, as notas de rodapé. Isso estou mostrando para vocês só a parte 3,
tá? Dessa seção, mas todas as partes, juntamente com seus capítulos, são maravilhosos. Aí vem, ó, principais coleções de manuscritos do Antigo Testamento. Então, para você que vai dar aula de bibliologia, esse material, meu irmão, tá? Tem o que você precisa. Principais coleções de manuscritos do Antigo Testamento. A apresentação dos principais manuscritos hebraicos do Antigo Testamento. Tá? O Papiro Nesh, Orientalis, Codex Cairensis, Codex Alepo de todo o Antigo Testamento, Codex Lenigradensis, tá? Os principais manuscritos, tá? A Bíblia, cadê? Tem mais coisa aqui. Bíblia hebraica, estudo de Cartense, essa é muito conhecida, tá? O Códice Babilônico dos profetas posteriores, Códice Reixilim dos profetas, manuscritos da Genizá do Cairo, códices de Erfurt. Aí você tem mais aqui, ó, alguns códices perdidos, tá? Aí você vem, ó, manuscritos do Mar Morto, que tem a sigla MMM, manuscritos do Mar Morto. Aí vem a descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Veja que maravilha. É uma aula. Aí você tem aqui, ó, a apresentação das descobertas dos manuscritos do Mar Morto, tá? Caverna 1. A Caverna 1 foi descoberta inicialmente pelo jovem pastor árabe. Dali ele tirou 7 rolos mais ou menos completos e alguns fragmentos, entre os quais o rolo de Isaías, tá? Manual de disciplina, um rolo contendo regras e regulamentos da seita de Qumran, comentário sobre o livro de Abacuque, contendo o texto dos 2 primeiros capítulos do profeta Abacuque, como interpretação consecutiva deles, que morava lá em Qumran, o apócrifo de Gênesis, tá? Conhecido primeiramente como o rolo de Lameque, contendo relatos apócrifos em aramaico de alguns patriarcas de Gênesis, Isaías da Hebrew University, tá? Rolo da guerra, hinos de ações de graças, enfim. E aqui tem a foto, ó. Aqui tem a foto de Qumran, que são as cavernas de Qumran, onde os manuscritos foram encontrados. Certo? Essa é a caverna 1, a caverna 2, tá? Essa caverna descoberta e saqueada pelos beduínos foi escavada entre 10 e 29 de março de 1952 e foram encontrados fragmentos de cerca de 100 manuscritos, entre eles 2 de Êxodo, 1 de Levítico, 4 de Números, 2 ou 3 de Deuteronômio e 1 de Jeremias, Jó, Salmos e 2 de Ruth. Contudo, não foi encontrado nada tão espetacular quanto os manuscritos descobertos em outras cavernas. Aí vem a caverna 3. Essa caverna foi descoberta por arqueólogos e explorada em 14 de março de 52. Nela havia 2 metades de um rolo de cobre com indicações para outros 60 ou 64 locais com tesouros ocultos. Esses locais estavam situados em grande parte na área de Jerusalém ou em torno dela, desde o norte de Jericó até o vale de Acor. Até hoje, a busca pelos tesouros tem sido infrutífera. São várias as opiniões que explicam esse rolo. Foi sugerido que se tratava de obra de uma pessoa excêntrica ou parte do folclore popular, ou possivelmente um registro dos depósitos em dinheiro dos dízimos e vasos sagrados dedicados ao serviço do templo. Caverna 4. Tá? Depois de ser saqueada pelos beduínos, foi explorada em setembro de 52 e se revelou a mais produtiva de todas. Foram recuperados literalmente milhares de fragmentos comprados dos beduínos ou descobertos pelo trabalho dos arqueólogos ao peneirar a camada no piso da caverna.
Esses retalhos representam centenas de manuscritos. Cerca de 400 deles já foram identificados, entre os quais em torno de 100 cópias de livros da Bíblia, todos, exceto Esther, completo, né? O fragmento de Samuel é considerado a peça mais antiga do hebraico bíblico, remontando ao século 3 a.C. Também foram encontrados alguns fragmentos de comentários de Salmos, de Isaías e de Naum. Acredita-se que a coleção inteira da Caverna 4 represente a extensão da biblioteca de Qumran. Os caras tinham uma biblioteca, mano. Brincadeira. E a julgar pela quantidade relativa de livros encontrados, seus livros favoritos parecem ter sido Deuteronômio, Isaías, Salmos, Profetas Menores, nessa ordem, e Jeremias. Foi achado um fragmento interessante contendo parte de Daniel, capítulo 7, versículo 28 até o capítulo versículo 1, em que o idioma usado volta do aramaico para o hebraico. Aí tem a Caverna 5, tá? Que foram encontrados fragmentos do livro de Tobias e de alguns livros bíblicos, todos em estado avançado de deterioração, né? Todos estavam deteriorados. A Caverna 6, investigada em 27 de setembro de 52, nessa caverna foram encontrados por estranho que possa parecer um número maior de papiros do que de fragmentos de couro. Foram achados pedaços de papiros de Daniel, 1 Reis, 2 Reis, entre outros, e por aí vai. Deixa eu parar por aqui, que estamos chegando a 50 minutos, né? Aí você vem aqui, ó. Continua. Caverna 7, a Caverna 10, tá? Caverna 11, que foi escavada em janeiro de 56. Aí vem descobertas de Morabat. Aí vem vindo só os manuscritos do Antigo Testamento. A datação das descobertas do manuscrito do Mar Morto. Tá? Interessante. Detalhes dos textos do manuscrito do Mar Morto. Todos os detalhes. Aí vai falar sobre Pentateuco Samaritano. A natureza dos manuscritos do Antigo Testamento. As regras da crítica textual. História do texto do Antigo Testamento. Bíblias hebraicas impressas. Ele vai falar todas elas. Ó. O ano. Tá? Interessante, né? A árvore genealógica dos tipos de texto do Antigo Testamento, o tipo de texto proto-massorético, o tipo de texto da proto-septuaginta, o tipo de texto do proto-samaritano, tá? E aqui tem a história do texto do Antigo Testamento. Olha só. Rolos originais, Pentateuco. E você tem os anos, a data aproximada, tá? Aqui tem um tipo de textos hebraicos conservadores. Aqui você tem textos de traduções em hebraico popular, acontecimentos históricos. Tá? Excelente. Aqui embaixo continua. Excelente, excelente, excelente. Que obra, que obra. Aqui ele continua a história do texto do Antigo Testamento. Meu Deus do céu. Deixa eu parar por aqui. Tá? Então, muita coisa, gente, muita coisa. Aqui ele conclui. Conclusão. Aqui tem um mapa, o Império Romano, que é o mapa do Império Romano, tá? Aí começa o capítulo 22, o capítulo 21 foi só sobre o Antigo Testamento, o capítulo 22 agora, ele vai tratar sobre os manuscritos do Novo Testamento, tá? E assim sucessivamente. Maravilhoso, maravilhoso. Eu vou parar por aqui, porque 50 minutos é muita coisa, né? Mas foi necessária. E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.